meu Deus, será que é isso? Ai, Senhor, será que eu tô fazendo certo? Eu sei que às vezes a gente fica insegura mesmo, né? Quando a gente não tem conhecimento, quando às vezes tem uma atualização, é normal você sentir uma certa insegurança. Mas todo dia tem insegurança. Você vai dar ouvido para outras pessoas que não sabe do protocolo, não sabe das condutas dentro de uma sala de vacina. Por quê? Porque você não sabe se posicionar, você não sabe como falar, você não sabe dizer não, porque você não tem segurança no que você está fazendo, como que você quer crescer desse jeito. Então, aqui eu me preocupo com vocês como um todo, não só com o esquema vacinal, mas eu quero que vocês se tornem uma enfermagem master, aquela que se destaca. E hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre os esquemas vacinais atrasados. Por quê? Por que acontece atraso vacinal? Vocês sabem? Por que geralmente acontece atrasos vacinais? Muitas vezes pode ser desleixo da mãe mesmo, porque não quer levar o menino para vacinar, ou fica procrastinando, não vai levar o menino para vacinar, ou muitas vezes acontece por dificuldade de acesso, que nem assim, aqui na cidade que eu moro tem muita zona rural, muitos locais muito distantes do posto de vacina. E na zona rural, muitas vezes as pessoas não têm condições de vir até na rua, aqui na cidade, para poder vacinar seus filhos. Então, pode acontecer de ocorrer atrasos nessa situação. Outras é muita insegurança. Muitas pessoas têm insegurança sobre a vacinação. Ou seja, os atrasos acontecem. E nós, como profissionais, nós devemos estar atentos de como lidar com o esquema vacinal, tá? Como lidar com esses atrasos vacinais. E por que nós devemos nos preocupar com os atrasos vacinais? Por quê? Porque se uma criança não está sendo vacinada na época certa, a gente está colocando em risco a imunidade rebanho, a cobertura vacinal. Para quem não sabe, por que nós temos que ter a cobertura vacinal? Porque quanto mais pessoas estiver imunizada, menos probabilidade do vírus se instalar aqui no local ele terá. Então assim, e também tem aquela questão, vamos supor que nem se a vacina é atenuada, uma febre amarela. A febre amarela mesmo tem crianças e pessoas que são imunodeprimidas, imunossuprimidas, que não podem tomar a febre amarela, tá? Por ela ser uma vacina atenuada. Então nós precisamos alcançar uma cobertura vacinal para que essas outras pessoas que foram imunizadas, o restante da população que foi imunizada, acaba protegendo essa pessoa que não pode ser imunizada. Então a imunidade rebanho é uma cobertura, ela faz uma cobertura ali onde o vírus da febre amarela não vai chegar aqui, porque a maioria das pessoas estão sendo vacinadas. Então é muito importante nós termos o esquema vacinal em dias, para que nós possamos manter essa cobertura ali de 95% a 100%. Isso que é o que a gente precisa alcançar nas coberturas vacinais. Então, gente, como que a gente reorganiza um calendário vacinal atrasado? Primeira coisa, nós temos que avaliar o histórico das vacinas do cartão, tá? Nós temos que ver o que a idade da criança, tá? Qual que é a idade que a criança tá hoje? Aqui, que hoje a criança tem 1 ano. Beleza. Aí nós vamos ver quais são os históricos de vacina que ela tem. Então vamos lá. Se essa criança tem 1 ano e ela tomou só a BCG e a hepatite B. Vamos fazer um calendário assim? Pera aí que eu vou pegar uma caneta aqui, que eu vou fazer ao vivo pra vocês aqui, pra gente preencher isso aqui. Pega uma caneta aí pra mim, por favor. Eu vou pegar o celular aqui e vou mostrar o calendário pra vocês. Deixa eu ver se essa caneta aqui tá prestando. Tá. Então vamos vir aqui. Pera aí um pouquinho. Meninas, deixa eu virar aqui. Ó, aqui está o calendário vacinal.
Essa criança tem 1 ano, vamos supor que ela tem 1 ano e 2 meses, certo? 1 ano e 2 meses. Só que essa criança, ela só tomou a BCG, aqui ela já tomou, e a hepatite B ela tomou. O que eu faço quando eu pego um cartão em atraso dessa forma? O que a gente faz? Com 1 ano e 2 meses, essa criança, nós temos que ver o histórico aqui das vacinas. Então, vamos começar aqui pela penta, pelas vacinas de 2 meses. A penta, ela pode tomar? Nós vamos fazer a pentavalente e agendar a segunda dose da penta para 60 dias ou 30 dias. Mas vamos avaliar aqui, depois a gente agenda. Nós vamos fazer a VIP, que também é até 5 anos de idade, a primeira dose, tá? Rotavírus, ela pode tomar? Não, nós não vamos fazer. Então, se ela perde a primeira dose, ela perde a segunda dose também, tá? Então, não toma mais. A pneumo, ela vai poder tomar? Não, porque essas 2 doses aqui da pneumo pode fazer antes de 1 ano de idade. A criança já tem 1 ano e 2 meses, então ela perdeu essas 2 doses de pneumo. E a meningo também é a mesma coisa da pneumo, só pode fazer antes de 1 ano, tá? A primeira e a segunda dose. A febre amarela eu posso fazer agora, tá? A tríplice eu vou poder fazer agora? Não posso fazer, por quê? Porque eu tô fazendo a febre amarela, então eu tenho que dar um intervalo de 30 dias entre elas, tá? Da tríplice pra febre amarela. E essa pneumo eu posso fazer, e essa meningo? Sim, essa daqui é diferente dessa daqui, tá? Essas 2 aqui é a primeira e segunda dose, que seria feito aos 2 e 4 meses, e aqui a 3 meses e 15 meses a meningite. Essa daqui seria reforço dessas daqui. Mas como ele não tomou aqui, essa daqui fica como dose única, tá? Que pode ser feita até 5 anos de idade. Então, eu vou fazer a penta, vou fazer a VIP, vou fazer a pneumo, vou fazer a meningo, vou fazer a febre amarela, tá? Poderia fazer mais? Poderia fazer mais. Eu posso fazer essa hepatite A. Eu posso aproveitar a oportunidade e fazer essa hepatite A. Mas eu não vou fazer agora, por quê? Porque eu não tenho mais espaço para fazer. Tá vendo? Essa penta é IM no vasto lateral. A VIP IM no vasto lateral. Essa daqui é IM no vasto lateral. E essa daqui é IM no vasto lateral. Então, eu já tô fazendo 2 vacinas em cada vasto lateral. Essa daqui é subcutânea, no bracinho. Então, já tem 2 vacinas em cada vasto lateral. Não cabe mais vacina nessa criança. Então, esse aqui eu vou agendar para ela retornar com 30 dias. Como essa criança tá com as vacinas muito atrasadas, o mínimo de uma vacina para outra, da penta, da VIP, de uma para outra, é 30 dias. Então, eu posso agendar para ela retornar com 30 dias. Então, eu agendo, eu faço essas 5, tá? Penta, VIP, pneumo, meningo e febre amarela. Aí, eu vou reagendar para ela voltar com 30 dias para tomar a segunda dose de penta, segunda dose de VIP, a hepatite A e a tríplice viral, tá vendo? Depois que eu fizer isso aqui, aí eu vou agendar aqui 60 dias daqui, tá, gente? 60 dias da primeira dose e essa tetraviral, se ela vier com 30 dias certinho da tríplice. E a varicela é com 4 anos, né? E a DTP, essa DTP, eu só posso agendar com 6 meses após a terceira dose da penta. Tá vendo? 6 meses, tá? Por quê? Porque ela é uma dose de reforço da penta. A mesma coisa aqui a VIP, que agora não é VOP, é VIP. 6 meses também após a terceira dose da VIP, tá? Por que isso? Porque, deixa eu voltar aqui com vocês. Porque o nosso organismo, ele precisa criar uma memória imunológica, tá?
E se você não fizer com 6 meses o intervalo dessa vacina da DTP para pentavalente, não dê tempo do organismo da criança criar uma memória imunológica. Então essa vacina fica como uma vacina que não valeu. Você vai ter que fazer depois de 6 meses, entendeu? Então você precisa avaliar o histórico vacinal da criança para que você consiga fazer as vacinas atrasadas. Eu sei que às vezes quando a gente pega um cartão atrasado assim, a gente fica perdido quando a gente não tem domínio. Quando a gente não tem domínio e segurança no que a gente faz, a gente às vezes fica meio, ai meu Deus, o que essa mulher tá falando? Pelo amor de Deus, que loucura, eu tenho que aprender muita coisa. Depois que você avaliou assim todo o esquema vacinal, você avaliou o histórico da criança, qual vacina ela pode tomar, qual que não pode tomar, a gente também precisa estar atento com as normas técnicas, tá? Com as notas técnicas. A gente precisa estar sempre atualizado com aquilo que a gente está fazendo, que nem a Juliana colocou um ponto importante. Eu dou preferência para qual? Para febre amarela ou sarampo? Mas se tiver, na época ali, uma nota técnica falando que tá liberado a dose 0, vamos supor, dose 0 da tríplice viral, porque tá tendo surto de sarampo. Só que essa criança já tem um ano e 2 meses, não dá tempo mais de fazer a dose 0. Mas se tá tendo surto de sarampo, eu vou dar preferência para a vacina de sarampo. Então, a importância da gente estar atualizado e sabendo o que a gente está fazendo para a gente agir da forma mais correta possível. Beleza? Então, qual que é o local melhor para a gente olhar as notas técnicas? É lá no site do Ministério da Saúde. Tem o site do Ministério da Saúde, que você entra lá. Lá tem todas as notas técnicas que eles lançam para você estar atento. E geralmente, se você já trabalha em imunização, geralmente tem um grupo da coordenação que eles estão sempre atualizando também. Mas é importante a gente estar atento também lá no site, tá? Porque às vezes pode passar por despercebido pela sua coordenadora e ela não atualizar. Às vezes tem muita gente que tá na coordenação que não entende muito de vacina também. A gente tem que estar ajudando as nossas coordenadoras, as pessoas que estão entrando assim de cara. A gente tem que oferecer nossa ajuda também. A gente não pode ser egoísta, tá? Então, gente, outra coisa, nós precisamos saber sobre os aprazamentos. Gente, nós precisamos saber sobre os aprazamentos, tá? Qual que é o limite mínimo de uma vacina para outra, de espaço de tempo, tá? Que nem eu falei aqui sobre a DTP e a pentavalente, a do reforço, né? Que é 6 meses. Algumas vacinas você tem que dar um intervalo de 30 dias, que nem no caso da febre amarela e a tríplice viral, para menores de 2 anos de idade, tem que dar um intervalo de 30 dias entre elas. Eles não podem tomar no mesmo dia, porque são vacinas atenuadas. Então, nós precisamos olhar sobre a questão do aprazamento. A nossa vida está em constante aprendizado. E isso vai da gente querer aprender. Porque é muito fácil eu sentar a bunda na cadeira e achar que eu já sei demais e ficar fazendo cagada e não querer crescer e ficar reclamando de todo mundo e da vida. É muito fácil fazer isso. O que mais tem é gente assim, tá? Eu fico sentada na cadeira aqui, ó. Ih, você viu fulano? Ih, fulano não sabe de nada, não. Ih, essa vida ele não cresce, a gente não evolui. Não adianta eu fazer nada pros outros. Não adianta eu fazer nada porque eu não sou valorizada mesmo. Eu só vou ficar aqui e fazer o que eu tenho que fazer e pronto, acabou. Gente, eu já tive esses pensamentos, vocês acreditam? Eu já pensei muito assim, de achar que... Já dei conselho para as pessoas que... Não precisa fazer nada não, que você não é valorizada não vai ajudar eles não, que nem não adianta. Gente, que coisa feia, eu me envergonho disso, eu já fiz isso. Enquanto eu não acordei pra vida, não fiz um start e falei assim, caramba, a culpada disso tudo que tá acontecendo na minha vida não é ninguém não, é eu mesmo. Culpado de eu não crescer sou eu mesmo. O culpado de eu não estar ganhando bem sou eu mesmo. O culpado da minha família não tá bem sou eu.
Porque quando eu mudo, tudo muda a minha volta. Quando eu sou grato pelo que eu tenho, muitas coisas acontecem. Nós temos que aprender a exercer a gratidão. Nós temos que aprender a ser pessoas melhores todos os dias. Às vezes parece coisa do outro mundo, mas nós temos que mudar o nosso comportamento, o nosso pensar. Qual que é o meu propósito nessa vida? Por que eu tô nesse mundo? Será que eu tô nesse mundo só para viver, sobreviver e crescer por cima das pessoas? Não, eu tenho um propósito, tá? Eu tô na enfermagem, por quê? Porque eu tenho o dom de cuidar. Eu tenho o dom de cuidar e a gente tá cuidando para quê? Sim, para receber bem também. Mas é para servir as pessoas. Se você escolheu essa profissão, é porque você vai servir as pessoas e não só os pacientes, os seus colegas também. Foi isso que Deus nos ensinou nessa terra, nesse mundo. Jesus veio aqui para nos servir. E por que nós não podemos fazer como Ele fez? Né? Eu não sei se você acredita em Deus, mas é sobre isso. É esse ensinamento que Ele nos deixou. E nós temos que seguir, porque Ele mostrou que esse é o caminho. E se a gente seguir esse caminho, tem muitas promessas ali dentro da Bíblia que fala que se a gente obedecer a Deus e fazer a vontade dEle, muitas bênçãos nós vamos ter. Mas nós temos que fazer não visando as bênçãos, mas apenas por obedecer, fazer o que Ele pede, tá? Então, esse é o meu intuito aqui com vocês, ajudar vocês, e eu quero que vocês também ajudem outras pessoas, tá? Quero que vocês me ajudem agora também, já compartilhando essa live com seus amigos, com outras pessoas que você conhece, que precisa aprender um pouco mais sobre o que eu passei aqui para vocês. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.